Nesta semana, a carteira de trabalho completou 84 anos. Com este documento, os trabalhadores tiveram muitos benefícios assegurados, como o 13º salário, férias e o seguro-desemprego. Mas especialistas alertam: os trabalhadores precisam manter a luta pelos direitos conquistados. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. Já se passaram 36 anos. Mas o secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, lembra como se fosse ontem, do dia em que chegou em casa com a carteira registrada pela primeira vez. Eu tirei minha carteira de trabalho em 1980, eu tinha 14 anos de idade e tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego como aprendiz, como aprendiz de mecânico, de manutenção. E foi ali que eu comecei a minha trajetória, Virei metalúrgico, é exemplo do meu pai, e sou metalúrgico até hoje com muito orgulho. A carteira de trabalho foi criada em 1932, por meio de um decreto do ex-presidente Getúlio Vargas. Depois de 2 anos, o documento passou a ser obrigatório para registrar os direitos básicos dos trabalhadores, como o 13º salário, fundo de garantia, seguro-desemprego, férias e a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas por dia. Apesar de toda a dificuldade que tem, do tempo que passou, da mudança estrutural, o sistema da CLT e sindical, a unicidade sindical, continuam iguais. E hoje há uma ofensiva sobre esses direitos. Então, no Brasil, a gente tem esse contrassenso. Ao mesmo tempo que isso já não é um avanço, vamos dizer assim, se manteve e deveria se avançar muito mais em relação aos direitos, a gente tem uma ofensiva para acabar com esses poucos direitos que tem. Então, esse símbolo da carteira de trabalho e da CLT hoje está em xeque, e sempre está sendo colocado em xeque pelo empresariado. Sérgio Nobre explica que a carteira de trabalho beneficiou não apenas os trabalhadores, também teve influência direta na economia. O trabalhador se sente tranquilo, se sente protegido para poder planejar a sua vida, para poder estudar, financiar a sua casa. Sem essa segurança, ele jamais faria isso. Então, é positivo, inclusive, é um dinamizador da economia brasileira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população ocupada no Brasil é estimada em 22,6 milhões de pessoas. Metade deste contingente, 11,4 milhões de trabalhadores, tem registro em carteira, um número que vem crescendo nos últimos 12 anos. Em 2003, a proporção era de apenas 39,7% do total dos trabalhadores. Para esses especialistas, todos os direitos garantidos aos trabalhadores registrados estão ameaçados com o projeto de lei que prevê a terceirização em todas as atividades. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados e está em análise no Senado. Essas formas flexíveis que vêm com o capitalismo financeiro, e sobretudo no Brasil a partir dos anos 90, que são travestidas de políticas neoliberais, reforçam a exploração. Aí coloca em xeque os direitos sociais dos trabalhadores, todas essas conquistas. Terceirização é uma forma de burlar todos esses direitos, de você contratar as pessoas sem direito nenhum. Você estabelece a jornada de trabalho que você quer, paga aquilo que quer. Então, é o retrocesso absoluto. E a gente fica muito triste que, em pleno século XXI, tem setores do empresariado brasileiro que acham que a carteira de trabalho tem que acabar, e fazem discurso público para que ela acabe. Então, nessa crise política que nós estamos vivendo, nós estamos dizendo isso. Quer dizer, o setor do empresariado que está pedindo impeachment hoje, no fundo, querem isso. Querem retomar o governo federal para trabalhar pela terceirização, pelo fim da carteira de trabalho, e é tudo isso que está em jogo. O professor Leonardo lembra que a carteira de trabalho é uma conquista importante da classe trabalhadora e todos os direitos assegurados precisam ser preservados. É assim que se desenvolve a luta do movimento sindical, sempre uma luta de classes, de conseguir ganhar espaço, cidadania e protagonismo político.